E aí, como é que você está? Tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje trazendo um tema que eu resolvi falar sobre ele por conta de um atendimento que eu fiz na semana passada. E uma pessoa veio a se consultar trazendo o seguinte problema, a seguinte questão. Se traição virtual, traição digital, também é considerado uma traição. Por quê? Porque este senhor, este rapaz, vamos dizer assim, ele está traindo a esposa dele. Só que assim, ele não considera uma traição porque ele não teve nenhum contato físico com a mulher com quem ele está se relacionando. Mas ele entra em salas de bate-papo, ele entrou nesses aplicativos de paqueras, nesses aplicativos de relacionamento, conheceu uma pessoa, começou a conversar com ela. E antes disso, ele entrava sempre nas redes, ficava curtindo o que as mulheres colocavam, puxando o assunto, oi linda, oi querida, tudo bom com você? E curtindo e puxando assuntos mais, sabe, colocando lá pro lado mais da sensualização. Ai, você tá muito linda hoje, você é casada, tal, tem alguém. E aí com esse monte de entradas, aí ainda conheci uma pessoa no aplicativo e estava se relacionando com essa pessoa através do aplicativo, tudo, mas já estava até naquela fase já do sexo digital, no sexo virtual. Mas com tudo isso, né, mesmo entrando nas redes, mesmo curtindo que outras mulheres colocam, mesmo entrando em aplicativo de relacionamento, mesmo colocando, vamos dizer, entrando em redes para se comunicar com outras pessoas, ele não considerava, assim mesmo, que ele estava traindo a esposa, porque esta pessoa é casada, que veio falar comigo. E aí ele começou, alguém falou para ele, cara, você tá traindo. E aí ele entrou meio que, e agora? Será que é? Porque para ele, traição era aquela fase antiga ainda de você sair com uma outra pessoa, ir para um motel, esconder da esposa, ir no motel de dia, ou tirar aliança, sabe aquelas coisas que o máximo que ele podia chegar, às vezes, de uma traição mais leve era tirar aliança quando vai no local para ninguém saber que ele é casado. Mas hoje em dia, gente, com essa coisa da internet, do digital, a coisa se expandiu. Hoje em dia tem gente se relacionando por aplicativos, tem gente tendo sexo virtual, tem gente, até mesmo você entrar numa rede, no Face, no Instagram, qualquer dessas redes por aí, e começar, oi linda, oi, tudo bem? Ah, eu sou casada. Ah, mas eu não tenho ciúme, não sei o quê. É como se as pessoas estivessem invadindo o seu espaço, mas não é traição, porque não estou tocando fisicamente, não saí de casa. Como é que eu estou traindo a minha esposa se eu estou aqui no meu escritório e ela está lá fazendo a janta lá na cozinha? Não é traição. Ele falou para mim, eu estou lá em casa. Traição é quando eu sair de casa e me encontrar com a pessoa. Aí é traição. E aí eu fiquei pensando a respeito disso. E perguntei para ele se ele não achava que ele estava traindo. Ele falou que não. E aí eu fiquei, pensando a respeito disso, porque na cabeça dele não era traição. Até porque ele veio com uma frase que despertou até meu interesse, porque ele falou assim, eu não quero exclusividade numa relação, eu quero preferência. Opa, o que significa isso? Olha, eu não preciso que ela seja, que eu seja exclusivo dela e que ela seja exclusiva minha, mas que eu tenho que ser a preferência dela e ela tem que ser a minha preferência. Ou seja, é como se fosse quase que eu aceito até uma relação aberta, mas ao mesmo tempo eu quero que seja exclusividade. Eu não quero exclusividade, mas eu quero que seja a preferência dela. Eu quero que ela seja a minha preferência, eu quero ser a preferência dela. Falei, tá. E aí eu perguntei para ele, então você acha que você não está traindo porque ela ainda é a sua preferência e você é a preferência dela? Sim, até porque ele disse que lealdade é muito mais relevante do que a fidelidade. Ou seja, ele era leal a ela. Então, se ele saísse com alguém, se ele falasse com alguém, ele contaria para ela, porque ele estava sendo leal
e não fiel. A diferença para essa pessoa é ser leal é diferente de ser fiel. Porque quando ele conta que ele saiu com alguém, que ele falou com alguém numa rede, ele está sendo leal à sua parceira. Mas mesmo que ele saiba, tenha consciência que não foi muito fiel. Aí eu perguntei para ele, tá, então se ela também te contar que está no motel com outra pessoa, então também pode? Ah, não, aí não. Falei, como não? Ela não está sendo leal com você? Ela não está te contando que está no motel com outra pessoa? Ah, não. Mas aí ela está me contando que está ali. Então aí é diferente. Porque daí eu não estou sendo a preferência dela naquele momento. Olha só que confuso que fica, gente. Ou seja, ele não quer exclusividade, mas ele quer ser a preferência. Ele quer a preferência da outra pessoa. E que ele acha que ser leal é diferente do que ser fiel, tá? Mas se for daqui para lá, de lá para cá, ele não aceita. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, porque para existir infidelidade, a pessoa tem que ter, vamos dizer, pelo menos um contrato assinado antes, entre aspas, entre o casal, entre o relacionamento. Em que bases esse relacionamento está? Porque tudo é permitido desde que seja combinado antes. Se o casal aceita uma relação aberta, que cada um pode sair com outras, mas que os dois são maduros o suficiente, aceitam não ter ciúmes, não ter raiva, aceitar que o parceiro esteja saindo com outra pessoa, e se tudo isso foi combinado antes, está tudo bem. O problema é que existe infidelidade quando um dos dois lados não aceita. Então, uma relação aberta só pode dar certo quando os dois lados estão abertos para essa relação aberta. Concorda? Se um lado está aberto e o outro não, passa a ser infidelidade. Agora, se os dois lados combinaram, se os dois lados pactuam com essa relação aberta, tá tudo bem. Não existe certo ou errado, gente. Eu já atendi pessoas que morava a mulher com o marido numa casa e que morava nessa casa o ex-marido morando também com a atual esposa dele. Tipo assim, moravam 4, 6 pessoas na mesma casa, sendo que ela estava com o marido atual e com o ex-marido e estava tudo bem. Falei, mas dá certo essa mistura aí? Dá, e todo mundo se respeita. Então, ali eu entendi o seguinte, que o que é bom para todos os lados está tudo certo. O problema é que tem que estar bom para todos os lados. Não existe estar bom para mim, não existe estar bom para outra pessoa. E voltando ao assunto inicial, a traição virtual ou, vamos dizer, ou é traição só porque é virtual? Olha, gente, vem da mesma coisa que eu estou falando agora. Se, para mim, há uma intenção de você estar falando com uma outra pessoa, mandando cantada para outra pessoa numa rede, e que a outro, meu parceiro, não sabe disso, já é uma traição, certo? Se para os dois lados ficar mandando cantada ali tudo tá certo, tá tudo bem. Mas sempre que há uma coisa que um dos lados não sabe, porque será que ele mandando ali cantada para as mulheres e tudo mais, ou entrando numa sala de sexo ali virtual e tal, ou enfim, ele contou para a mulher dele que tá fazendo? Ah, não, eu não contei, imagina. Então é traição. Porque traição é tudo que é escondido. Ele não está sendo leal com ela, então é traição. Então traição virtual também é considerada traição. É a mesma coisa que uma traição real de ir lá no motel, com certeza. Agora, não seria uma traição se for numa relação aberta e que ele diz, estou saindo com uma outra, e ela diz, estou saindo com outro. Então, se o casal combinou esse tipo de relação aberta, se eles aceitam isso, se são maduros o suficiente para isso, sem ter ciúme, sem ter posse, sem ter controle, gente, é difícil. E tá tudo bem para os dois lados, tá tudo bem. Aí não é traição. Mas ao meu ver, se eu estou fazendo uma coisa escondida do meu parceiro, da minha parceira, se o meu parceiro, minha parceira nem sonha, se eu estou aqui falando aqui na rede e quando o parceiro entra eu fecho rapidinho aqui para não saber, com certeza é traição. Porque traição vem de enganar uma outra pessoa. Então, mas eu não estou enganando, eu só estou omitindo. Gente, aí passa a ser um eufemismo só, concorda? Então, ao meu ver, traição digital e traição real é o mesmo tipo de faltar com a verdade, faltar com a lealdade, ou seja, enganar o parceiro.
Agora, se você consegue mandar cantada para as mulheres ou para o homem lá na internet, e mesmo com seu marido ali dormindo do lado, e tá tudo bem para ele? Não, não tá, porque você está fazendo escondido. Então é uma traição, sabe? Se você está casado e fica mandando cantadas e fica entrando lá no privado lá da pessoa, lá e olha, oi, eu vi você, você é linda, não sei o quê, presta atenção. Você tem uma esposa em casa, você tem uma família em casa. Né? Eu vejo várias mulheres colocando assim nas redes, gente, eu sou simpática, eu não estou aceitando cantadas, ou o fato de eu aceitar você como amiga não quer dizer que eu estou aceitando o relacionamento, sabe aquelas coisas? Porque isso também é uma invasão, isso também é assédio, gente, isso é assédio, tá? Então vamos tomar cuidado com esse grau de invasão. Tem gente mandando vídeos para outra pessoa, sabe, do nada, sem pedir, sem saber se a outra pessoa quer ou não, sabe? É um tal de ter que ficar bloqueando o tempo todo, isso é muito chato, é muito desagradável. Então, traição virtual, ao meu ver, é sim a mesma coisa que uma traição real, a menos que seja uma relação aberta, onde para os dois lados esteja bom ficar fazendo esse tipo de traição virtual, vamos dizer, esses relacionamentos virtuais, e que não atrapalhe a relação do casal ali. Se para os dois lados, eu tô casada com alguém, ele pode entrar, brincar com a mulherada lá nas redes, eu posso brincar com os caras na rede, tal, tá tudo bem para os dois lados, beleza? Eu não tô aqui julgando se é certo ou errado, se eu faria ou não. Eu tô falando que se para os dois lados está bom, tá tudo bem. Quando para os dois lados está bom, tá tudo certo. Agora, se eu faço uma coisa e não conto para o meu parceiro ou para minha parceira, é porque eu sei que o parceiro ou parceira não deve gostar. Então tem alguma coisa errada aí, não tem? Então aí já caracteriza como traição, mentira. E aí lealdade para de existir. Então essa coisa de lealdade é mais importante do que fidelidade, eu acho que aqui sim se encaixa. Porque se eu sou leal a uma pessoa, eu vou contar para ela o que eu estou fazendo. E aí vai dar outra entender se ela considera aquilo fidelidade ou infidelidade. Ah, não é infidelidade, porque você não está tocando na pessoa. Você só está fazendo um sexo aqui virtual, mas ok. Mas você está tendo excitação, você está tendo prazer, você está... enfim, mas tá tudo bem, porque não está tocando fisicamente. Se para outra pessoa pensar assim, tá ok. Mas se um está escondendo do outro, já não tem lealdade. Já começa por aí. Se um dos dois está escondendo, é porque fidelidade ali é importante. Então, tem que ver. Então, lealdade para mim é tão importante aqui quanto a fidelidade, tá? Tudo tem que ser combinado entre os dois. Se você esconde, já é uma traição. E essa coisa de eu não quero exclusividade, eu quero preferência, vai desse mesmo combinado. Igual criança, né? A gente fala, do mesmo combinado, tá? Se para mim eu quero exclusividade, eu quero preferência e eu não aceito outra pessoa na jogada, uma terceira pessoa na jogada, é porque eu penso assim. E se a outra pessoa que está comigo pensa diferente, então não vai dar certo essa relação, porque nós pensamos diferentes. Eu estou certa? Eu estou errada? Não sei. Ele está certo? Está errado? Não sei. Mas o importante é que os dois caminhem no mesmo destino, pensem igual. E se para mim é importante exclusividade e para ele não, então a coisa não vai dar certo. Para os dois tem que ser importante lealdade, exclusividade, ou para os dois pode ser uma relação aberta, onde a lealdade é mais importante do que a exclusividade. Olha, eu saí com alguém, mas eu estou te contando e tá tudo certo. Então, a pergunta que eu quero deixar para você aqui, qual é a sua opinião? Para você, traição virtual é considerado traição? Ou pelo fato de não ter contato físico, não é traição? O que você acha? E para você, a segunda pergunta, lealdade é mais importante do que fidelidade? Uma pessoa pode gostar de ter exclusividade, não querer a exclusividade, mas ela exige ser a preferência da outra pessoa? São 3 perguntinhas básicas. E aí eu quero saber qual é a sua opinião. Bora a gente conversar sobre isso? Mas aqui sem cobrança, sem julgamento, tá, gente? Não é a opinião da Alessandra. Isso eu tô falando assim, que quando existe uma mentira,
né? Existe uma traição. E quando existe uma traição é porque um dos lados não está sabendo. Então, se eu não tenho medo, se eu estou fazendo uma coisa certa, eu não me incomodo de contar. Olha, eu encontrei com fulano ontem na rua, um ex-namorado meu. Se eu não tem nada de errado, eu vou contar e tá tudo bem, por exemplo. Agora, eu não vou contar, olha, eu entrei na rede ontem, fiquei lá conversando, mandando beijinho, todo dia eu falo com ele, sabe? Se eu faço isso sabendo que meu parceiro não vai gostar, então eu não conto. E aí o que que é? É uma mentira. É deslealdade e, portanto, pode sim, na minha opinião, no meu modo de ver, ser considerado uma traição. Então, no meu modo de ver, traição virtual é considerado tão traição do que uma traição real. E para mim, não importa ter essa questão de preferência e exclusividade, ou lealdade ser mais importante do que fidelidade. O que importa é ter diálogo no casal, é ter um combinado no casal. Tudo que for combinado num casal e que ambos respeitarem esse combinado, ambos tiverem maturidade para aceitar aquilo, está certo. Agora, às vezes, você faz uma coisa unilateral e não é dos dois lados, aí, gente, tem alguma coisa errada e para mim é sim uma traição. Toma cuidado para você não estragar uma relação por conta de acreditar que porque você está longe, né? Porque a dor da outra pessoa vai ser tão forte quanto se tivesse uma traição real, tá? Pensa sempre assim, gente, eu gostaria que fizesse isso comigo? Não? Então pensa bem, se é uma coisa legal. Se você não gostaria que fizesse com você, faça com a outra pessoa aquilo que você gostaria que fizessem com você. Já é uma boa maneira de você saber se você está errando ou não, tá? Essa é a minha opinião e você pode discordar dela, mas para mim o diálogo é tudo, a lealdade é tudo. Só pode ser legal quando está bom para os dois lados. Se não está bom para os dois lados, para mim tem alguma coisa errada. Então a traição virtual e a traição real são coisas que eu acho que vão doer caso o outro lado descubra. Um grande abraço, gente. Espero que tenha ajudado, espero que tenha colocado e eu resolvi trazer esse tema em questão porque tem muitas novelas, inclusive passando agora com essa questão virtual, de salas aí, com strip, não sei o quê, e de repente vem essa pergunta e esse cliente meu trouxe essa questão, eu achei legal trazer essa questão à tona. Então, aberta aqui a nossa pergunta do dia, o nosso debate do dia. Para você, traição real é igual, a traição virtual tem o mesmo peso que a traição real? Sim ou não? É isso aí, gente. Ninguém aqui é dono da verdade, é apenas um bate-papo. Grande abraço para você, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.